Olá! Oi, querida Cláudia. Ah, Aí, foi. agora eu te ouvi. Eu estava Agora achando, sim. eu estava achando estranho aqui. Eu falei, meu Deus. Não, eu fui colocar o microfone, mas não dá. Não vai dar para o microfone. Coloca o Ah, microfone e ufa, o áudio sai. ufa, porque eu vou te confessar, minha amiga, que é a primeira live que eu estou participando como convidado. É a minha terceira, Felipe. Ah, ok. Mas o frio na barriga continua. Pois é, pois O é. coração fica. Não, e como é a primeira vez que eu entro numa live, né, de uma pessoa e tudo mais, a gente fica naquele, eu apertei alguma coisa, meu Deus, não estou ouvindo ela. Será que eu fiz alguma coisa errada? Isso, eu já ia me exercitar aqui na leitura labial, minha amiga, para eu tentar É, já aqui. pensou, Felipe? Ai, meu Deus do céu. Mas graças a Deus, pronto. Era o fone, era o microfone. Que bom, que bom. Felipe, em primeiro lugar, eu queria te agradecer demais por ter aceito, né, o nosso convite. Obrigada. Gente, o Felipe eu conheci agora, faz pouco tempo, mas eu já estou assim muito fã, porque Ah, ele é psicólogo, vou apresentar ele, ó, vou ter que ler, porque é tanta coisa, gente, ó. O Felipe, o nome dele é Felipe Nazaré, certo? isso, Felipe isso. Nazaré. Ele é psicólogo clínico com especialização em neuropsicologia pela Santa Casa da Misericórdia e em E, psicologia junguiana, falei certo? e Jungiana, Isso. corretamente, isso aí, Na isso PUC aí. do Rio de Janeiro. O Felipe é proprietário da Clínica Médica e Psicológica Arvorecer. Isso? Isso. E fica na Estrada dos Três Rios, 1173. E depois, Felipe, você passa o telefone para que, se alguém eventualmente queira, né, Ok, procurá-lo para ok. mais esclarecimentos ou para outros assuntos, deixa o telefone aqui, tá bom? Perfeito, deixo sim, com muita E esse satisfação. assunto, né, que nós vamos falar hoje é um assunto bem polêmico, um assunto que envolve questões muito delicadas, muito profundas, e por isso, mais uma vez, eu agradeço, porque eu sei que não é um assunto fácil de se tocar, principalmente nas redes sociais, né? A gente, assim, fica até com certo receio, mas o Felipe é de um profissionalismo, gente. Eu assisti uma live do Felipe ontem, e eu fiquei muito fã mesmo do teu trabalho, da sua fala, das explicações que você deu, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, que você vai assim esclarecer muitos pontos que muita gente que vai ouvir, vai participar hoje, né, que no futuro, que essa live ela vai ficar gravada, irá ver essa live e vai tirar muito proveito de tudo que vai ser falado aqui. Nós sabemos que as pessoas precisam muito de ajuda, né, Felipe? Tem muita gente assim É verdade, precisando muito de ajuda, é verdade. principalmente nessa questão. Nós vamos falar sobre abuso sexual, pedofilia, relacionamentos abusivos, e muita gente passa por isso Sim, e fica calado, não tem quem ajude, não tem para quem falar, também tem muita vergonha de falar. Enfim, várias questões que o Felipe até vai falar melhor do que eu. ok. Então, rapidamente, né? Porque eu já vou entregar a palavra para o Felipe, porque eu quero que ele fale. Mas rapidamente, Ok. eu vou falar, porque qual foi, né? De onde surgiu essa ideia? Eu não sou psicóloga, eu sou professora, mas eu tenho um canal literário, né? Então, assim, minha última resenha foi sobre esse livro aqui, Minha Sombria Vanessa, que conta a história de uma mulher de 32 anos que passou por um abuso, né, sexual na sua adolescência. Então, essa história ela se passa em dois momentos. Ela se passa em 2017, quando ela tem 32 anos, a Vanessa, o nome dela é Vanessa. E em 2000, né? Então o livro fica indo e voltando em 2017, quando ela tinha 32, e em 2000. Essa mulher de 2017, que tem 32 anos, é uma pessoa totalmente traumatizada, cheia de disfuncionalidades por conta desse relacionamento que ela viveu, né, quando ela tinha 15 anos de idade, com um professor dela, professor de literatura inglesa, e por conta desse relacionamento,
ela se tornou, né, uma mulher totalmente traumatizada e perdida, muito, muito cheia de questionamentos, ela não consegue se relacionar com outras pessoas, sempre acontece alguma coisa, as pessoas tentam ajudá-la, mas ela não acredita, e esse é o ponto, Felipe, que me tocou demais nesse livro, porque eu nunca tinha lido alguma coisa parecida e nem tinha ouvido falar. E eu confesso que às vezes a gente até julga, né? Porque a gente espera daquele que é abusado uma reação sempre de revolta, uma reação de falar, de gritar. E a Vanessa, ela se nega a admitir que ela é vítima. Ela acredita que ela viveu um grande amor. E, então, em 2017, o livro começa ela tomando consciência, né? Sabendo de um caso, né? Ela liga lá o computador dela, o Facebook, e tem uma colega dela que estudou com ela na época, né, que ela tinha 15 anos, denunciando esse professor, que também havia abusado dela, assim como de outras tantas alunas. Mas a Vanessa, então essa menina, ela está convocando, ela está denunciando, ela está gritando mesmo na internet, está fazendo barulho, e está convocando as meninas que foram abusadas por esse professor a também se posicionarem, a também falarem. E várias meninas começam a falar, porém a Vanessa se nega. Ela não fala nada. E no caso, o que acontece? Ela... Me perdi. O que acontece? Ela não admite que é vítima, né? Ela sempre se coloca no lugar de uma mulher que viveu um grande amor. E, bem, gente, eu já fiz a minha introdução, já viram? A história é essa, agora eu passo para o Felipe, está nas suas mãos. Ok. Fala pra gente, o que acontece, por que essas mulheres, né, algumas não conseguem simplesmente cinema, mas fala aí. Vamos lá. Vamos lá, até porque naquilo em que a gente for falando, eu acho que vai se desdobrando aí uma série de situações. Queria, primeiramente, apenas abrir um pequeno parênteses aqui, tá? De também manifestar a minha alegria de poder estar aqui, né? De quão admirável é a sua simpatia desde o início, cativante, né? E promotora, né? De uma sinergia aí, de uma conexão muito bacana, muito positiva, de modo que, para mim, eu fico honrado em poder estar aqui e, sobretudo, de maneira direta ou indireta, poder contribuir para, como você disse, para um tema de tanta relevância, né? E que naquilo em que incide na vida de uma pessoa, fatidicamente provoca inúmeras repercussões, infelizmente muito negativas, limitantes. Embora a forma como cada um vai vivenciar isso será de maneira absolutamente particular. E isso levando uma série de fatores em consideração que possam estar contribuindo para a determinação daquele tipo de resposta da pessoa mediante a vivência que ela teve, né? Mas, voltando aqui, então, eu fico muito feliz, também tive a oportunidade, né, nesse ínterim, né, desde que a gente se falou até o presente momento, de poder ver o seu trabalho e nisso me senti muito mais motivado, né, em poder participar, porque é um conteúdo muito legal, um trabalho muito positivo, que tem muito a acrescentar, e eu fico muito feliz de ter uma participação numa pequena partícula de todo esse trabalho, dessa iniciativa que é muito bacana e que eu incentivo muito, viu? De coração. Né? Então, vamos lá, dando as boas-vindas para todos os que estão entrando, né? Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, gente. Que legal. Sejam bem-vindos. Todos, tanto os que estão entrando agora, quanto os que estarão assistindo depois a gente aqui. É uma alegria muito grande ter a honra da audiência de vocês. Vamos lá.
em cima do que você levantou, eu estive assistindo a resenha, embora eu não assisti, eu não li o livro, né? A minha sobrinha Vanessa, eu já me sinto um tanto quanto inteirado dele por ter assistido a resenha. Inclusive, aproveito aqui para reforçar e convidar a todos, caso queiram, desejam ter maiores detalhes do livro que a Cláudia estava aqui comentando, vai lá no canal da Cláudia no YouTube. Certamente a Cláudia vai comunicar aqui o endereço. A resenha está lá, ó, tudo explicadinho. Dá para ter uma noção muito bacana, né, do livro e que vai ser aí o norteamento do que nós vamos conversar. Mas é interessante o que a Cláudia já destacou aqui como sendo um ponto relativo àquilo que ela visualizou como uma diferenciação daquilo que, no geral, a gente realmente espera que seja a reação clássica de uma pessoa, uma vez que ela tenha vivido alguma forma de abuso, né? É como se a gente, na nossa constituição subjetiva, né, a gente demandasse via projeção, ou seja, a gente se imaginando no lugar daquela pessoa, a gente pensa, poxa, eu agiria assim, por que que essa pessoa não age assim? Né? Portanto, eu vou pegar esse caso da Vanessa e vamos lá. Antes até de eu seguir na minha linha de raciocínio, vai ser interessante eu fazer aqui umas observações, né? Em primeiro lugar, eu não tive a Vanessa dentro do meu consultório de psicologia, logo eu não tenho o arcabouço histórico da vida e da vivência dela. Não tive acesso à relação familiar, à influência da pessoa, do pai ou da mãe, mediante uma excessiva presença, uma excessiva ausência. Ou seja, eu não tenho acesso direto aos elementos constituintes que tiveram participação na subjetividade dela relativo ao que levou ela a se permitir aquele tipo de experiência, ok? Mas eu vou fazer, mesmo que de longe, algumas ilações aqui, alguns levantamentos baseados não na história de Vanessa, mas num certo condensado daquilo que é a minha experiência na clínica, daquilo que você observa em boa parte dos casos, ok? E daquilo que, na verdade, é até aí amplamente amparado pelos estudos e pesquisas no âmbito da psicologia, ok? Então vamos pensar em termos da psicologia adolescente. A psicologia adolescente, ela ainda é uma psicologia em formação e constituição de uma concepção de eu. Interessante como é que a gente pensa que eu seja uma coisa tão simples, mas, por exemplo, um grande teórico da psicologia chamado Carl Gustav Jung, ele não falava, ele não se retratava ao eu como eu, ele chamava de complexo de eu. Porque, na verdade, o eu é uma formação complexa de elementos subjetivos e que contribuem para formar uma concepção de si. E aí perguntaria, mas que elementos são esses, Felipe? É a participação que o pai teve na trama, é a participação que a mãe teve na trama, é a participação que os avós, que os tios, que a escola, que o meio ambiente, que a genética, o DNA, enfim, é um caleidoscópio de fontes contribuintes para aquilo que forma o complexo de eu. Esse complexo, sobretudo na fase da adolescência, ele está em pleno estado de formação. Por isso que na adolescência as carências elas são mais exacerbadas, a insegurança ela é mais intensa, né? E a necessidade de autoafirmação é quase que uma experiência necessária para a sobrevivência. Não é por outra razão
se você for nos índices estatísticos, né, do Ministério de Saúde, né, dos órgãos de saúde, tanto aqui do Brasil quanto da ONU, você vai perceber que o maior índice de suicídios, pelo incrível que pareça, é justamente nessa faixa etária. Por quê? Porque a subjetividade em formação, tudo é vivenciado de maneira mais intensa, de maneira mais drástica. Desde uma aceitação até uma rejeição. Porque tudo isso acaba tendo uma contribuição direta na formação do complexo de eu. Entende? Portanto, tendo essa base de compreensão, é a partir daí que eu acho que a gente consegue tirar uma plataforma simplificada para entender uma certa diferenciação de reações no modo como se lida com a vivência de um abuso. Ok? Em primeiro lugar, o abuso, a gente precisa pensar em que momento que ele aconteceu, com que intensidade que ele aconteceu e até que ponto ele chegou. Dependendo do ponto, da intensidade e da vulnerabilidade que estava presente, isso pode mover determinadas reações que desembocam em alguém que vai botar a boca no trombone, ou isso pode levar a reações de pessoas que vão viver trancafiando essa vivência embaixo de 7 chaves, engolindo e tentando fingir que aquilo não existiu, ok? Mas o que acontece? Nessa fase de adolescência, e até ouvindo a resenha que você fez do livro, Vanessa, ela era uma menina muito sozinha, né? Inclusive, você deu uma ênfase grande nisso, né? Inclusive, ela mesma tinha a impressão de que, de vez em quando, ela era invisível, né? Isso. Ora, essa sensação de invisibilidade, sobretudo na adolescência, que é essa fase da constituição do complexo de eu, onde o olhar do outro sobre a gente possui função estruturante para essa formação do eu, uma pessoa, um jovem, um adolescentezinho se sentir invisível, qualquer atenção melhor direcionada e que passe para ela a mensagem de que ela não é uma anomalia, mas de que ela é especial, consegue fornecer para ela aquilo que em psicologia nós chamamos de alter ego, que é um ego auxiliar. Quando o próprio ego falha na sua missão de produzir uma harmonia interna, a nossa subjetividade instintivamente procura um alter ego, um eu auxiliar, que a gente inconscientemente começa a triangular com o outro. Agora, se esse outro é mal intencionado, ele vai conseguir perpetrar toda sorte de abusos que se possa imaginar. Ora, esse tipo de necessidade estruturante do eu, embora seja mais ressaltado na adolescência, até por conta da própria fisiologia que está em desenvolvimento, mas ela não é exclusiva à adolescência. Dependendo das carências, dos traumas, dos conflitos que foram amealhados no curso da vida, a pessoa pode carregar determinadas fragilidades, fase adulta afora, e ser, inclusive, passível de abuso na fase adulta. Porque uma vez que ela fecha essa relação inconsciente de projeção com um alter ego externo, com uma pessoa que feche com ela um vínculo de confiabilidade, de completude e, mais do que isso, de afirmação, ela vai então ficar suscetível a qualquer manobra que essa pessoa fizer.
Por isso que nos consultórios médicos, né, ocorre, quando ocorre qualquer tipo de tentativa, não só nos consultórios médicos, mas nos ambientes religiosos, né? Ocorrem tentativas de extrair da outra pessoa vantagens de natureza narcísicas, fetichistas e pessoais que vão para além da necessidade que foi pautada para a pessoa receber ajuda, é algo da ordem de uma covardia, é algo da ordem de um abuso, porque a outra pessoa cedeu justamente pela suscetibilidade de projetar nesse médico, nesse pastor, nesse padre ou nesse professor, que é no caso da querida Vanessa, um alter ego, um ego auxiliar, alguém que criaria uma ponte para o próprio eu da pessoa se estruturar, né? Mas muitas pessoas, infelizmente, quando colocadas nesse lugar, parece ativar dentro delas um circuito narcísico, fetichista, e ela se vê empoderada daquele poder e daquela influência, e aí as suas próprias coisas não resolvidas começam a querer buscar compensação na utilização abusadora daquela vítima que abriu as portas do coração e da confiança dela para ela, né? E aí é que se estabelece o abuso. Agora, lá na adolescência, por exemplo, esse abuso, né, perpetrado sobre Vanessa, sobretudo por esses conflitos que a própria Vanessa relata como tendo sido anteriores ao encontro com o tal professor, possivelmente pela agonia, pelo sofrimento que esses conflitos anteriores com ela mesma, que inclusive a faziam se sentir uma menina invisível no meio do universo onde ela transitava, a agonia que esse conflito produzia, por ele ter sido resolvido com a presença do professor, mesmo depois tendo constatado que ela se deparou com um embuste, isso desencadear, isso é vivenciado por ela de maneira ambivalente. Ou seja, o que é a ambivalência? A ambivalência é a disputa entre dois sentimentos opostos que ficam oscilando. Eu vou dizer, em outras palavras, eu vou dizer para você que eu gostei muito, mas eu detestei. E foi detestavelmente maravilhoso. E isso forma um imbróglio, né, que é justamente o que torna tudo mais nebuloso e leva a pessoa a ir catando cavaco vida afora. Porque ela perde o senso adequado de mensurar aquilo que seja saudável e a linha limítrofe daquilo que seja prejudicial. E ela acaba, por conseguinte, fazendo escolhas equivocadas e que refletem o quanto que ela ficou obnubilada por aquela experiência. Porque a ambivalência não permite ela um senso crítico coerente nas suas escolhas amorosas, nas suas escolhas de relacionamento. E aí essas são pessoas que tendem a se cercar de abusadores porque a linha onde separa a vantagem que ela tira do quanto que ela é abusada e explorada, ela quase que fica ausente. Você entendeu? Portanto, minha amiga, a verdade é que aí é que está o ponto sórdido da coisa, pelo menos no que diz respeito ao contexto de Vanessa, ok? O contexto de Vanessa é que esse professor, entendendo a fragilidade egóica da menina, a suscetibilidade egóica dela, e aí não é só ele, inclusive na Argentina, teve um professor renomadíssimo de uma universidade
inclusive cuja especialidade era abuso infantil e de adolescência. Ele dava palestras em delegacias para poder instruir os policiais na forma de detectar abusadores, até que ele foi flagrado, ele foi denunciado e apontado, acusado e condenado como sendo um mentor de uma verdadeira rede de prostituição de adolescentes. Por quê? Porque sabedor da fragilidade egóica que essa faixa etária apresenta, ele então manipulava, ele pegava então os jovenzinhos mais combalidos e com certas suscetibilidades mais evidentes, e em nome de ajudar, ele começava a manipular. E aí, minha amiga, essas coisas dentro da gente, elas não operam de maneira estanque, né? Ou seja, dentro da gente, a gente não tem o setor da sexualidade, o setor da intelectualidade, o setor... Não, isso tudo são vasos comunicantes, você entendeu? Você pode até começar numa nota, mas no curso do próprio processo, esses elementos eles vão se fundindo de maneira a você já não saber distinguir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque vai tudo se misturando. Então, a verdade é só o sujeito capturar aquele adolescente na sua vulnerabilidade, que uma vez que o adolescente direcione para ele essa demanda de um alter ego, é só deixar o barco andar, que as diretrizes elas vão se formando quase que espontaneamente. Você entendeu? Porque é como você pensar em termos de você abrir a porta da sua casa. Quão vulnerável você fica uma vez que você deixou a pessoa entrar dentro da sua casa. Se a pessoa está fora, está atrás da porta, você ainda tem muito que se defender. Se você mora num prédio e você está lá, então, no 10º andar e a pessoa está lá no térreo, nem conseguiu passar na portaria, meu Deus, você tem muito que se defender. Agora, se a pessoa passou pela portaria, subiu o elevador, chegou no seu andar e ainda por cima entrou voluntariamente dentro da sua porta, enfim, a vulnerabilidade ela é imensa. Ela é imensa. Aí, no caso de adolescentes, vamos agora colocar em cima da mesa quais são os fatores que podem participar para um possível bloqueio desse adolescente abrir a boca do trombone e denunciar. O primeiro deles é que nenhum ego instintivamente constituído ele é naturalmente apto para reconhecer humilhação. Humilhação. Isso porque a própria humilhação é um movimento contra-narcísico e que trabalha na direção contrária ao complexo de eu. Então, já é em si uma violência você reconhecer que foi violentado. Portanto, nesse panorama aí, nós estamos falando de um sentimento que se torna um cruel carrasco nessas horas, que é o sentimento de vergonha. O sentimento de vergonha é um sentimento defensivo que tenta preservar um eu ideal. Um eu ideal, porque quando o eu real se torna drástico demais, a própria psique fabrica um eu idealizado como forma de tentar equilibrar a autoestima. E é por isso que o sujeito parte para a negação como forma de tentar preservar a sua própria concepção de eu. Porque como que eu vou assumir um abuso de uma tal natureza sem que eu seja o primeiro a me sentir um otário, um vacilão? Quem mandou eu deixar o sujeito entrar dentro da minha casa? Quem mandou eu ceder? Puxa, eu fui muito bobo, Então, o juiz interno ele já começa com todo um rolo compressor de trituração
né? Que dependendo do modo como a pessoa ela desenvolveu as suas defesas contra o complexo de rejeição e de inferioridade, assumir um abuso é praticamente quebrar todas as idealizações que deram sustentação para a autoestima dela e para uma concepção de eu, sob pena de ela se ver tão desmantelada que, em muitos casos, isso pode abrir margens para suicídio, né? Do modo como se gera o que a gente chama do colapso do eu. O eu colapsa, porque a pessoa ela não tem onde se segurar. E é aqui que incide um outro viés que funciona na gente como uma tendência, não só relativo a essas histórias de abuso, mas em inúmeros outros contextos, mas que nesse caso se faz muito presente, que é a nossa fatídica tendência de nos cobrar e de nos avaliar no hoje em relação ao patamar que a gente teve no ontem, né? A gente, por exemplo, eu vejo muitos adultos com 30 anos se cobrando por coisas que fizeram com 12 anos, como se ele tivesse o mesmo patamar de consciência, ou seja, como na fase adulta ele adquire a consciência do peso e da gravidade do que é aquela vivência. Quando ela chega e se lembra que ela teve essa vivência na sua trajetória, vira um imbróglio para ela digerir isso. E esse labirinto que se forma no caminho de a gente integrar harmonicamente a nossa própria história no todo de quem a gente é, abre margens para esse tipo de curto-circuito e acaba, novamente, abrindo espaço para tal da vergonha. A vergonha de assumir, a vergonha de falar. Principalmente pessoas que, pela via do trauma, tem umas delas que se tornam críticas contumazes de pessoas que caem em abuso. Como se elas fossem otárias, como se elas tivessem dado mole. E tem muitas dessas que foram abusadas. Mas elas agem assim como uma forma defensiva. E para elas, então, que constroem uma cosmovisão nessa direção, seria um rolo compressor extremamente destruidor se viesse à tona o fato de que no passado ela também foi abusada. Portanto, aqui estão apenas alguns elementos que podem se constituir num bloqueio de maneira a pessoa fechar uma gestalt em relação ao abuso que ela sofreu, né? Ao abuso que ela sofreu lá atrás. Porque é algo que destitui ela do empoderamento de segurança e de propriedade que ela desenvolveu a muito custo. Você entendeu? E ter que reconhecer a vivência de um evento dessa natureza é um golpe narcísico de uma tal monta que ela tem dificuldade de integrar aquilo na sua própria história. No caso de Vanessa, por exemplo, isso ocorre como algo dúbio. É algo dúbio. Ao mesmo tempo que esse professor ele cumpre um alívio de afirmá-la naquilo que ela mesma estava entrando numa espiral de se autodepreciar. E isso possivelmente evoluiria para um quadro depressivo complicado, que é muito comum na adolescência. Por outro lado, esse professor se utiliza, né, dessa iniciativa de salvação e abusa. E isso produz nela uma vertigem. O abuso, então, sai com a conotação de amor, de uma história de amor. Mas isso, como diz Paulo, o apóstolo, né? Nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade. Né? A verdade, ela às vezes não se manifesta
de maneira imediata, mas ela nunca vai passar desapercebida. Eu costumo dizer que a verdade ela é que nem o chão. Dele a gente não passa, você entendeu? Então, conforme a pessoa ela vai amadurecendo e ela vai vendo, e aí ela vai vendo outras pessoas denunciando e tudo mais, porque acompanha a minha linha de raciocínio, ela era uma pessoa complexada e que de repente vivencia o pingo de uma gota d'água em alguém que estava no meio de um deserto de qualquer tipo de afirmação, e ela então entra em contato com algo ou alguém que a faz se sentir muito especial. E aí daqui a pouco, lá na frente, alguém denuncia que esse alguém é um charlatão, fazia isso com todo mundo, abusava de todo mundo. Você acha que não vem na cabeça dela a seguinte questão? Então quer dizer que eu não era especial? Então quer dizer que aquelas assombrações que me assombravam eram verdadeiras? Porque, na verdade, o cara só queria ter acesso à minha coxa e não necessariamente a quem eu sou? Aí, minha amiga, ela reconhecer que o cara é um 71, é ela ressuscitar as assombrações que ela pensava ter exorcizado no passado. É por isso que Vanessa é um retrato de um fenômeno que ocorre com muita gente. Por exemplo, certos líderes religiosos, né? Inclusive alguns ultimamente foram aí denunciados por terem cometido inúmeros abusos. Por que que chegam pessoas lá que parecem expressar uma necessidade de ter que acreditar que o cara não era isso que estão dizendo e que está provado que ele é? Porque, meu Deus, foi através desse cara que eu fui curada. Então, se esse cara era um 71, então o que me curou? Minha Então não cura fui curada. também. Acabou. Aí, o fato do cara não ser quem ela precisa que o cara seja, para que então ela entenda que o problema dela foi resolvido, e de repente ela vê que o cara não é isso, então é a morte do alter ego. E a pessoa fica novamente entregue aos seus próprios fantasmas. Esse é o labirinto que se forma, você entendeu? Mas, minha amiga, você ia perguntar alguma coisa. Deixa eu abrir o chat. Não, Felipe, você acabou falando. Eu ia falar que no caso do professor, né, ele além de ser o abusador dela, era uma referência. Era um homem no qual ela confiava, admirava, e acima, como você mesmo colocou, acima de qualquer suspeita. Então, ela não se enxergava também como uma vítima, porque ele era uma pessoa que estava acima dessas suspeitas, né? Não era qualquer um. Então, você acabou falando. É isso. Mas pode continuar. É isso aí. Portanto, minha amiga, eu creio que Vanessa ela tenha se deparado nesse labirinto aí, nesse imbróglio. Os fatos demonstraram que esse professor era fake, que esse professor, ele na verdade, ele tinha esse mesmo discurso para inúmeras outras meninas, né? E ele ia tentando acessá-las justamente cada qual pela sua respectiva vulnerabilidade. Mas isso para Vanessa não era tão simples. Porque embora cada adolescente tenha a sua vulnerabilidade, por exemplo, essas que colocaram a boca no trombone, possivelmente não vivenciaram um conflito existencial tão intenso na sua própria subjetividade no seu período anterior ao encontro com o professor. Mas Vanessa, que praticamente se veria muito complicada caso ela não encontrasse, né, um respectivo par que pudesse ajudá-la a não se sentir tão estranha, tão anômala, tão alienígena, quanto as próprias sensações dela assediavam ela, né? E ela aposta todas as fichas justamente num professor, como você mesma disse, que era um homem reconhecido e validado pela instituição ao qual ela pertencia,
tinha a consideração e o reconhecimento público, né? E ele chega e diz para ela, ela é especial. Então, num primeiro momento, antes da conflagração do abuso, há ali um movimento que garante a sobrevivência da subjetividade de Vanessa. Agora, o posterior desmantelamento dessa imagem, né, de professor salvador, minha amiga, eu acho que isso, para a Vanessa, especialmente para ela, vai ser vivenciado, como eu vejo às vezes, o caso de muitos filhos que vivenciam a ausência de pais. É o que eu chamo de a morte do pai simbólico, né? A criança, na sua fase infantil, ela psicologicamente demanda que pai e mãe, ou quem cumpra a função de tal, né, que eles assumam determinadas prerrogativas para que a própria subjetividade da criança possa se construir. Por isso é que a relação da criança ela é eminentemente projetiva, ou seja, ela lida com os pais muito mais por aquilo que ela precisa que os pais sejam do que, de fato, daquilo que os pais são. É por isso que essa coisa meio embolada, mas quando a gente entende, isso explica muito certas coisas que muitas mães vêm dizer para mim: Felipe, esse pai não faz nada por ele, como é que essa criança ama ele? Porque ele ainda não está lidando com o pai real. Essa criança está lidando com um pai imaginário. Ela está lidando com uma demanda daquilo que ela precisa que esse pai seja. É na adolescência que esse fenômeno começa a mudar. E o adolescente ele já começa a ficar mais crítico, justamente porque ele começa a enxergar com mais clareza a realidade dos pais. Porém, esse fenômeno ele não para. Ele está mais ameno, ele está mais sutil, mas ele ainda está presente. Portanto, foi parte desse fenômeno também que conduz a relação de Vanessa com esse professor, onde esse professor não era enxergado na sua própria realidade. Esse professor, ele era aquilo que a Vanessa precisava que ele fosse, para que ela pudesse ser resgatada do seu próprio abismo interior. Por isso, para que Vanessa se possa ter uma relação harmônica com a compreensão da verdade acerca do que realmente aconteceu, ou seja, um abuso, Vanessa precisará passar pelo luto desse professor imaginário que ela criou, desse professor salvador que foi um ente, ainda que simbólico, psicológico e imaginário, mas que foi fundamental para que Vanessa não colapsasse na sua adolescência. Você entende? Então, eu tive uma história, contato próximo com uma história de uma adolescente que se deprimiu profundamente quando ela realmente constatou a realidade do pai dela. Era um pai que já era ausente desde a infância, mas porque a mãe tentava criar uma ponte, tentava amenizar e criar aspectos, ela então foi tendo uma relação imaginária com o pai até, se eu não me engano, os 15 anos. Nos 15 anos, quando a mãe saiu da frente e permitiu que ela visse, foi catastrófico. É como perder um ente querido, sabe? Com ele vivo. Perder um ente querido com ele vivo. E essas pessoas que foram abusadas a partir de terem recebido uma coisa muito preciosa relativo àquilo que elas precisavam, é basicamente esse trabalho que elas vão precisar elaborar. Ou seja,
de vivenciar o luto daquele personagem imaginário que elas projetaram sobre aquele sujeito em relação àquilo que elas precisavam que ele fosse. Elas precisam vivenciar o luto dessa relação simbólica para então conseguirem digerir a cruel realidade, que na verdade houve até um benefício, mas em nome desse benefício também ocorreu uma exploração, e essa violação é que era a denúncia da verdadeira essência daquele sujeito. Mas isso, minha amiga, eu não digo para você que é algo impossível de acontecer, mas nesses casos, quando a pessoa abusada ela é ao mesmo tempo alvo de um benefício que prestou um benefício muito grande para o momento em que ela vivia, digerir essa realidade do outro é algo que ela vai ter que fazer em etapas, gradualmente, e pela via de alguns lutos, né? Lutos simbólicos, para que ela possa então conseguir se ajustar em relação à verdadeira realidade das coisas. Por isso é que não é tão simples assim, né? Não é tão simples, não é nem um pouco simples, né, Felipe? É verdade. É bem difícil. Por isso é que todo abuso é uma baita de uma covardia. Por isso é que esses abusos, eles são demoníacos, sabe? Eles são inomináveis, porque você presta um benefício que vem no seu bojo um malefício e que obnubila a percepção da pessoa de uma tal maneira que deixa ela desnorteada para o resto da vida. Se ela não se dá, né, a chance de parar, rever, refletir e ajeitar essas coisas do lado de dentro. Do lado de dentro. Porque para Vanessa, assim como para muita gente que foi abusada, é psicologicamente importante para ela afirmar que o abusador era um santo, não porque de fato ele seja, mas porque ficou psicologicamente triangulado com ele aquilo que levou ela a acreditar que ela superou as assombrações do passado dela. Agora, se ela da noite para o dia desconstruir essa imagem de santo e de herói, minha amiga, ela vai gerar o The Walking Dead dentro dela, né? Os complexos vão surgir e o que vai conter isso? Por isso é que, para realizar esse processo, isso seria interessante, um processo terapêutico, de compreensão, para que ela possa promover o luto da morte desse elemento pernicioso, covarde, simbólico que se formou, e ela mesma possa se ver como a responsável pela elaboração e o amadurecimento das suas próprias assombrações do passado, né? Esse seria o movimento ideal, né, nesses casos. Né? É isso, minha amiga. Falei muito. Pois é. Não, nossa, olha, é uma aula, né? Eu estou aqui, assim, me deliciando com tudo que você está falando, no sentido de estar aprendendo com você muita coisa. Okay. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo estão, assim, tirando muito proveito de tudo que você está falando. Agora, um ponto interessante que você tocou, a Vanessa, ela faz terapia. Né? Em 2017, ela já começa falando sobre a terapia que ela faz. Aí tem um namoradinho dela, que já não é nem mais namorado, um caso que ela teve, insistindo para que ela faça. As pessoas tentam ajudá-la, ela se nega, mas vai, né, até o psicólogo. E chega um dado momento do livro que ela aceita, eu não quero dar spoiler do livro, mas que ela aceita. Tem até um trecho do livro que eu publiquei hoje no Instagram, que é ela conversando com a psicóloga dela e falando justamente que ela precisa acreditar que aquilo era amor. Ela pergunta, né? Você entende? E assim, nesse trecho,
assim, o livro todo, Felipe, esse livro foi um livro extremamente difícil para mim. Eu falei para algumas pessoas com as quais eu convivo, cheguei a conversar com algumas pessoas, eu parava o tempo todo, eu chorava. Ok. E assim, eu nunca fui abusada, graças a Deus, mas eu não sei, você até pode explicar melhor. Eu não sei por quê, mas assim, traz uma tristeza, ele tem Ok. uma carga tão grande, sabe? Ok. Porque você se coloca no lugar dessa menina. E a Oh, autora desse livro, ela, assim, em momento algum, ela quis passar para o leitor que aquilo era uma história de amor. Tanto é que lá atrás, né? uhum. Esta não é uma história de amor. Ok. Ela quis deixar isso bem claro, né, para o leitor, que não é uma história de amor. Então, ela passa a verdade. Embora a personagem, a Vanessa, Ok. ela não se dê conta disso, ela não se enxergue neste lugar de vítima, a autora coloca ela como uma vítima, sim, o tempo inteiro. Claro. E o leitor, ele fica percebendo e tentando ajudar a Vanessa. A gente fica se colocando assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Sabe, Ok. o que eu posso fazer? Às vezes a gente tem vontade, assim, de sacudir ela, oh, acorda. Ok. Às vezes a gente fica com pena, ai, mas coitada. E no caso, os pais da Vanessa, Uhum. eles são pais que até tentam, a mãe principalmente, o pai é muito omisso mesmo, mas a mãe, ela até tenta ajudá-la. Mas o que eu percebi, né, na leitura, é que essa mãe, ela não estabeleceu um vínculo, uma relação com a Vanessa desde criança. Então ela fica, é muito difícil para ela acessar a Vanessa. A Vanessa não dá essa abertura porque ela quer acessar de uma hora para outra. Ok. E num dado momento, a Vanessa, logo no início, a Vanessa fala do professor para ela, para a mãe, e Uhum. a mãe até fica com a pulga atrás da orelha. Mas a mãe não vai além, ela escolhe, né? Ela decide deixar para lá, e Uhum. depois a gente vai ver que ela, né, passa pano mesmo, que ela deixa para lá o tempo inteiro. Ok. Então, os pais da Vanessa são pais omissos. Né, que Ok. você até colocou, né? A gente tem esses pais que são pais que omissos, assim, de uma certa forma, eu sinto que ela é amada, Ok. né, pelos pais, é bem tratada, mas eles não conseguem estabelecer um relacionamento. Tanto é que nos diálogos da Vanessa com a mãe, Uhum. ela é até meio fria, distante da mãe, ela meio que dá fora, diz assim, ah, tá bom, mãe, ah, como se a mãe não fosse amiga mesmo dela, né? Ok. Então, é até uma pergunta que eu faço para você, Felipe, Uhum. porque assim, pode ser que alguém esteja passando por isso com um filho, com uma filha, Ok. né? Ok. Como os pais podem, mesmo que não tenham tido esse vínculo, mas tenham percebido e não estejam conseguindo acessar essas crianças, acessar esses adolescentes agora, o que esses pais podem fazer para resgatar, para tirar esses adolescentes desse abismo, né? Dessa armadilha em que eles entraram? Minha amiga, essa é uma pergunta para o qual definitivamente não existe uma receita de bolo, muito menos um manual que de modo generalizado, possa propor uma solução, porque para responder a esse tipo de situação, a gente teria que pensar o caso a caso, o caso a caso. Mas uma vez que tenha se estabelecido esse tipo de paixão, né, no adolescente, minha amiga, e uma paixão perigosa, eu creio que isso tem que ser um... Porque aí eu vou falar de uma maneira muito pessoal, sabe, minha amiga? Eu creio que isso teria que ser um misto, né, entre diálogo, entre acolhimento e severidade. Severidade. Severidade porque a discrepância de idade é muito grande, o distanciamento de maturidade é covarde, tanto quanto os indícios, né, de abuso e de aproveitamento são notórios. E na prática, o que eu iria propor nesses casos? Por que eu falo um misto de severidade, diálogo e acolhimento?
né, onde você vai estar condensando cada ingrediente de maneira mais intensa do que o outro, com o próprio andar da carruagem. Eu sei que isso torna a minha resposta, tanto quanto a minha instrução aqui, um pouco mais complexa, mas é que nós estamos num terreno que é muito perigoso eu me colocar de maneira categórica, finalizante. É fazer isso, porque os elementos eles podem ser muito diversos nessa situação, mas falando num contexto geral, eu trabalharia com uma severidade ao ponto de cortar o contato imediatamente. Essa seria a minha severidade. Mas, por outro lado, eu evitaria a hostilidade, a agressividade que parte para cima do filho, dizendo: você tá louco, você tá burro, como é que você faz uma coisa dessa e tudo? Porque a grande verdade é que muito da abertura desses adolescentes para esse tipo de apaixonamento por aproveitadores e abusadores tem a ver também com participações indiretas, seja da maneira agressiva dos pais humilharem na hora de repreender, seja na maneira omissa e ausente na hora de cuidar e de se fazer presente. Então, esses dois movimentos, uma vez vivenciados de maneira exagerada, de maneira intensa, podem abrir um déficit no adolescente de maneira a torná-lo vulnerável para os galanteios, né, para as simpatias e para esses movimentos de sedução desses abutres de alma. Você entendeu? Desses abutres de alma, e que eles sabem cortejar, eles sabem chegar. Portanto, lidar com esse tipo de caso tem que ser um misto de severidade com diálogo e acolhimento. Porque a severidade ela se faz necessária porque esse é o tipo de coisa que tem que ser estancada. Porque é um abuso que está em curso. Mas agora não é só isso. Porque se você parte apenas para estancar arbitrariamente, não dialoga e não acolhe, você só vai estar tapando o sol com a peneira. E isso daí vai parecer até uma espécie, né, de uma peneira que você tenta encher de água e você, no que tampa aqui, vaza ali, no que tampa ali, vaza aqui, vai vazando em tudo quanto é direção. Porque a verdade é que ainda que você se disponha ao diálogo, tá, e ao acolhimento, obviamente que se você estabelecer um movimento de severidade, o adolescente vai protestar. Mas isso precisa ser uma mensagem não só para você tentar se aproximar e se inserir melhor dentro do contexto e da história desse adolescente. Agora, aí também entra o tato. Que não, se você não desenvolver um vínculo próximo com os seus filhos desde cedo, você não vai querer pressupor, empurrar isso goela dentro na marra, da noite para o dia, principalmente a pretexto de você estar cortando uma coisa que aquele adolescente vivencia como a melhor experiência da vida dele. Entendeu? Isso vai ser inviável, né? Isso vai ser inviável. Eu creio que isso tudo tem que ser condensado com muito bom senso e com muito tato. Mas uma vez adolescente e ainda morando dentro da sua casa, isso sem que você estigmatize, sem que você humilhe, sem que você condene, sem que você rebaixe, mas você possa ir dialogando e acolhendo e acompanhando para que se mantenha à distância e você possa, na medida do possível, se fazer alguém que mentore o seu filho nesse momento, que mentore ele nesse momento, né? Porque nessas horas que alguns pais eles precisam colocar a mão na consciência e perceber: será que eu não estou trabalhando demais?
Será que eu não estou reproduzindo a tendência dos meus pais que nunca foram afetivos, que nunca foram de fazer afirmações e elogios, e eu estou deixando meu filho passar nessa seca? Né? E é isso que abriu a conjuntura, de repente, para o meu filho enxergar essa criatura como sendo, né, uma verdadeira divindade. Por quê? Né? Eu acho que isso, inclusive, funciona como um sintoma muito conveniente para se repensar a dinâmica familiar existente naquele contexto. Entendeu? E de parar e de pensar o que está acontecendo. Né? Por que essa brecha foi aberta? Por que esse tipo de coisa aconteceu? É próprio a gente poder pensar que na adolescência existem muitas peraltices, existem muitas curiosidades, podem vir muitas coisas, mas agora determinadas paixões lancinantes, cegas, e que criam comprometimentos psicológicos, afetivos e funcionais na vida da pessoa, isso é sintomático. Isso é sintomático e isso está denunciando um contexto familiar. Seja porque você sufoca demais, seja porque você seja porque você acolhe de menos, seja por alguma coisa que precisa ser regulada. Mas quando a gente pensa em termos de uma hemorragia, a primeira coisa que você vai pensar é estancar a sangria. Mas logo em seguida você vai ter que tratar aquilo. Opa, esse sangue está saindo da onde? Nós vamos... Entende? É mais ou menos a mesma ideia. A severidade é para estancar a sangria. Entendeu? Cortar o contato. Mas depois vem todo o tratamento medicinal de bom senso, tato, tentativa de aproximação e de diálogo para mentorar esse adolescente nesse tipo de situação. E já logo digo de primeira, é uma situação que você vai vencer no processo, não é imediato. Uma vez que esse cenário tenha se formado, já entre com a amiga paciência de mãos dadas na coisa, porque é uma coisa que só será contornada processualmente, né? E não de uma hora para outra. É isso aí. Entendi, Felipe. Olha, eu estou, assim, super satisfeita. Que bom. Eu acho que agora eu consegui entender melhor a Vanessa, Ok. né? Que bom. E entender, né? Porque a gente precisa mesmo compreender essas pessoas, a gente precisa abraçar, ter empatia, né, Felipe? É isso. Nós precisamos acolher essas pessoas também. No caso, eu, como sou professora, foi muito interessante ter lido esse livro, porque na escola a gente lida com situações. Ok. Sou professora de adolescente também, e de criança. Então, a gente lida com situações de alunos. Alunos já me procuraram para contar histórias e, de repente, naquele momento eu não estava preparada para responder. Okay. Mas que a gente precisa ter um olhar, a gente precisa ter uma empatia com o que o adolescente, a criança, passa. E, assim, saber nortear a situação. E isso é muito importante, né? É importante o nosso olhar com relação a tudo isso. Isso. O olhar do professor, o olhar da sociedade como um todo, né? E ser empático. E, assim, algo que eu quis mesmo enfatizar bastante lá nas minhas redes sociais foi essa questão, né, do julgamento. Como a gente julga, como a gente aponta o dedo, como a gente fala, ai, mas não deveria ser assim, como você até colocou, né? Deu mole, mas... Assim, principalmente, Felipe, agora eu já vou tocar até num ponto. Principalmente quando é a mulher, porque a gente sabe que isso acontece com o menino e com a menina, a mulher, né, assim, ainda existe, em pleno século XXI, pessoas que falam mesmo, né? Mas você deu mole, você, desculpa até, né, o termo, você facilitou, isso você deixou falar, você, entendeu? E essas meninas, elas não têm maturidade para lidar com essa situação. E como você mesmo colocou, esses abusadores, eles têm toda uma estratégia de manipulação, a fala, eles sabem o que eles vão dizer para cada vítima. Eles são específicos. No caso da Vanessa, o Stream, né, que é o professor, ele sabia que ela era solitária, ou seja, ele a observava
né, previamente, e quando ele já chegou com todo montado já, né? Uhum. Com o roteiro já na mão, e já levou ela no papo, já levou ela na conversa. Ou seja, o perfil desses abusadores, geralmente, eles têm esse perfil de já saber, de estudar a vítima e já ir certinho, levar na lábia. E é muito mais fácil, né, levar uma menina na lábia, uma criança, Ok, né? Porque ok, uma adolescente ou um adolescente, né? ok. Nessa conversa, porque são mais suscetíveis, são mais frágeis, como você mesmo colocou, estão em formação, Uhum. enfim. Eu acredito que as respostas, né, assim, tudo que você falou já foi assim, já foi um material maravilhoso. Eu acho que as pessoas que assistiram e assistirão essa live já terão uma base muito boa para entender o que se passa e para saberem que precisa procurar um psicólogo, precisam procurar, né, um atendimento médico. Isso. E, enfim, é isso. E nós, como sociedade, nós devemos acolher e não julgar essas pessoas, compreendendo as formas como elas reagem, que são diferentes. Nem todo mundo vai gritar, nem todo mundo vai falar, por vários motivos, medo, vergonha, enfim. Mas que nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas com empatia e não apontando o dedo. Certo? Ok, é isso aí. Certíssimo, minha amiga. Certíssimo, certíssimo. Poxa, minha amiga, eu me sinto privilegiado de participar. Torço para que realmente essa mensagem possa chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas possíveis e que possa cumprir o benefício de esclarecer. E se eu Exato. pudesse dar uma palavra para essas adolescentes ou para esses adolescentes, é o seguinte: você pode pensar que para você não faz a menor diferença transar com alguém que, no final das contas, te faz se sentir muito especial, de um modo que nem os seus pais e nem ninguém na sua vida até então tinha te feito se sentir. Mas saiba, a grande sordidez do abuso é justamente isso. Porque, na verdade, ele está tirando proveito do benefício do seu corpo e da sua sexualidade, sem a menor intenção de validar e de reconhecer a sua verdadeira qualidade. Os sentimentos de inferioridade que você sente são normais e acometem a todos nós e podem ser resolvidos de inúmeras maneiras, sem que para isso você tenha que interagir com charlatães que vão prometer céu, a terra e o mar e vão te fazer se sentir extremamente especial pelo modo como ela ocupa no seu papel na sociedade, né? E as palavras que ela fala para você. Mas a grande verdade é que você é especial, não porque essa pessoa assim afirma sobre você, mas esse é um valor que você tem que descobrir por você mesmo. E existem muitos outros caminhos para esse insight, para esse amadurecimento, para a apropriação dessa saudável concepção, dessa saudável autoestima, sem que para isso você tenha que ofertar elementos da sua essência, do seu corpo e da sua integridade para pessoas que, no final das contas, só estão se aproveitando da sua boa vontade. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para os jovenzinhos que estão ouvindo. Você é uma pessoa especial em detrimento ou para além das afirmações que você ouça de pessoas que, no final das contas, estão levando vocês para a cama, porque é de vocês que eles querem se aproveitar. Ok? E que isso possa produzir saudáveis consciências nesses adolescentes do Ai, que bom. nosso grande Brasil, do mundo, se Deus quiser, com a graça de Deus. É isso. Ah, Felipe, muita gratidão, muito obrigada. Tá? Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada pelas suas palavras, por tudo que você explanou, por tudo que você falou. Bom. Obrigada por acrescentar tanto,
a essa história Que bom! Ah, que tão legal! interessante e tão, né, que eu acho que todo mundo deve ler mesmo esse livro. Esse livro é muito bom, muito interessante. Muito obrigada mais uma vez. Grande amiga. Tá? E nós estaremos juntos em outros livros. Já vou inventar um monte de livro que tem psicologia no meio para poder Oh, chamar o... amiga. Eu ficarei honrado, Cláudia. Eu ficarei honrado de coração. Você não sabe o quanto você engrandeceu Oh, esse debate. Muito obrigada. que Tá bom. bom, gente? E muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, Sim. por participar, tá, gente? Um grande beijo a todos. Felipe, Beijão um para grande todos. beijo. Um beijo, minha amiga. Tudo de bom. Beijo. Muito Gente, obrigado. tchau. Viu? Tchau, tchau. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.